Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Vamos falar sobre ciclo de estudos. Pô, a gente sempre fala, né? Poxa, o aluno tem que se planejar, tem que organizar o tempo de estudo, tem que saber o que vai estudar. Então, tem que passar pelo ciclo de estudo. Cara, o que é o ciclo de estudos? Tem que sempre pensar o seguinte: o ciclo é aquele tempo que você deixa disponível, tá? Você tem ali o início e o fechamento desse tempo. E aí a ideia é que você passe por todas as matérias naquele ciclo, de forma que você passe uma ou duas ou três vezes por matéria naquele ciclo. É esta a ideia. E sempre lembrando que para o seu ciclo você precisa aprofundar, né? Então você vai buscar o conhecimento novo e você vai revisar. É sempre essa ideia, você avança no conhecimento novo e você tem que ter um tempo, um dia para revisar. Aí a gente tem vários métodos, né? Então tem gente que fala, não, você tem que revisar de 48 em 48 horas, 72 horas, uma semana. Quer dizer, você vai colocar a estratégia para funcionar, que a gente vai colocar aqui para você, e você vai verificando, opa, eu preciso revisar com o menor distância, né? Menor tempo ali. Eu preciso revisar ali com 72 horas. Eu posso revisar de 15 em 15 dias, o que eu não recomendo, tá legal? Aqui a gente deixa essa revisão, esse tempo de revisão, uma vez por semana, para justamente completar o ciclo, tudo bem? Então essa é a ideia do ciclo, tá? Esse ciclo, então, em que você inicia um procedimento, tá? Você inicia um procedimento e você fecha esse procedimento em determinado tempo, tá legal? Então vamos a esse ciclo de estudos. Devemos pensar o seguinte, tá? Eu tenho dois casos aqui, tá? E aí, a partir desse caso, o material fica aqui abaixo para você, inclusive, observar legal. E aí, você imprime isso daqui e vai preenchendo. Tá legal? Eu acho que isso também vai auxiliar bastante. Então, vamos lá. Neste caso aqui, você tem aqui a semana, então o seu ciclo de estudos ele tem que estar baseado numa agenda, né? E aí você vai colocar quais matérias você vai estudar, beleza? Então você vai identificar o dia, a hora e o que você vai estudar, qual matéria estudar, tá legal? Então aqui eu coloquei um caso 1, tá? O caso 1 é aquele cara, né, aquela pessoa que tem o tempo disponível, tem todo o tempo disponível. Então, poxa, eu estou desempregado, preciso estudar, né? Ou, como acontece, né, algumas vezes, né, a pessoa está desempregada, às vezes o marido ou a mulher, né, está trabalhando, mas o tempo que está em casa está estudando, né, auxilia em alguma coisa na casa e tal, mas aquele tempo que ele tem, ele vai estudar, tá? Então, isso para ambos os sexos, né? Então, muitas vezes, poxa, os dois estão trabalhando, ótimo. De repente, um fica desempregado. Então, aí, neste caso, peraí, poxa, o marido ficou desempregado ou a mulher ficou desempregada. Opa, vamos conciliar aqui o seguinte, cara, ó, eu vou tocando ficha aqui no meu trabalho e você, então, ó, vai estudar. Beleza? Então, seja homem ou seja mulher, tá? Então, neste caso, é o tempo todo disponível. Ou às vezes, né? A pessoa está começando agora no ramo dos concursos públicos e tal, ainda não conquistou o seu trabalho e tal, e está vendo a oportunidade. Então, tem todo o tempo disponível. Ótimo, tranquilo, tá? Então, é saber empregar esse tempo disponível, tá? Um detalhe muito importante é o seguinte, o estudo tem que ser algo agradável, porque o estudo cansa, o estudo é chato, a rotina pode fazer com que você se desmotive, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, é sempre importante que você se alimente, né? E quando a gente fala de se alimentar, é de se alimentar de energia, de motivação. Sempre, cara, quando você pensar, você vai começar a estudar, você decidiu fazer um concurso, procure estar próximo da família. Converse com a sua família, com os membros da família. Eu quero o apoio de vocês, eu quero conquistar esse objetivo, porque não é para uma pessoa só, é para todo mundo, é para a sua família que você está estudando, correto? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você está estudando para um concurso público e as pessoas da família não sabem o que é o concurso público.
Então, simplesmente ignoram aquilo que você está fazendo. E muitas vezes colocam atividades para você realizar pensando que você está à toa dentro de casa estudando. Né? Você está à toa dentro de casa, mas na realidade você está estudando. Né? Então, colocar, né, tudo em pratos limpos com a família, chamar realmente para uma conversa, isso ajuda muito. Né? Eu acho que é importante haver essa limpeza, essa clareza para você realmente ter a chance de estudar com a cabeça tranquila. Outro detalhe, justamente isso, sobre cabeça tranquila. Muitas vezes a gente passa por situações em que a gente está sempre com aquela situação, um problema sério ali, você tenta se conectar com o estudo e não consegue, não consegue, não consegue. Às vezes é mais fácil, ou mais fácil não, às vezes é melhor, é mais proveitoso. Pare aquele tempo, resolva o que tiver para resolver, converse com quem tem que conversar e depois de tudo esclarecido, volta ao seu estudo. O estudo, como eu falei, coloque do lado, escreva. O estudo, ele tem que ser um momento que você vai se conectar com o conhecimento, tá? Então ele tem que ser um momento prazeroso. Nem tudo vai ser prazer, nem tudo vai ser fácil. Mas a partir do momento que você não sofre o estudo, ele fica muito mais produtivo. Então vamos lá, vamos a esse caso que é o de menor ocorrência. A maioria esmagadora está correndo atrás, está com o trabalho durante o dia e à noite está estudando. Mas muita gente, infelizmente, está desempregada ou tem até a oportunidade, não precisa trabalhar. Então, às vezes, os pais conseguem manter aquele ambiente ali, manter a situação para que ele possa estudar ou para que ela possa estudar. Então, quem está na situação, aproveite, né? Tenha maior afinco ainda, porque essa oportunidade é de ouro. Então, nesse caso aqui, tendo todo o tempo disponível, eu sempre falo, se você tem todo o tempo disponível, utilize, né? Utilize a manhã, a tarde e a noite para estudar, cara. Aproveite esse tempo para você realmente estudar. Eu tomo conta da casa. Então, assim, poxa, a minha esposa, ela trabalha e eu tomo conta da casa. Então, eu tenho os momentos que eu tenho que ajustar algumas coisas com filhos e tudo mais, levar para a escola, trazer e tal. Anota tudo. Então esse é o momento, né? Então, quando eu falei aqui do marido estar em casa, mas a mulher também estando em casa, né? Isso indifere, tá? Então, nesse caso aqui, coloque o momento. Eu vou levar, né, o meu filho às 7h30. Então, esse horário aqui, ó, ele está comprometido. Quiçá o dia 8 às 9, né? Então, você já risca aqui. Já sabe, esse é o momento da família. Então eu tenho que buscar lá o meu filho às 11h30. Já sabe que aqui, ó, está comprometido. Eu faço o almoço, aquela coisa toda, e aí lá para as 13h30, né, 1h30 mais ou menos, eu estou livre. Então aqui, ó, já comprometeu aqui também, ó. O que você faz? Use as janelas de estudo, entendeu? Isso que é importante. Eu tenho que colocar as crianças para dormir 8h30. Então, olha, comprometeu aqui, cara, ó, não tem jeito, né? Então, a sua esposa, o seu marido, chega tarde em casa e tal, e aí você quer um momento também ali para estar com o cônjuge numa boa, né? Então, você determina esse horário que você tem que parar de estudar para você dar atenção também à família, beleza? Então, é muito importante toda atividade você planejar, deixar aqui. É lógico, muita coisa escapa àquilo que a gente planejou, mas procure, né? Procure colocar aqui. E muita coisa que escapa, você anota, registra. Opa, perdi o tempo da segunda-feira pela manhã que eu tive que resolver tal coisa. Deixe isso anotado para você pagar mais tarde, né? Pagar em outro momento, em outro dia que você teria você estaria livre, né? Por exemplo, o sábado pela manhã. Você de repente descumpriu alguma coisa na segunda-feira, você então usa o sábado pela manhã e aí você matou ali sem problema nenhum, cumpriu a tabela, cumpriu o que tinha que cumprir, beleza? Então vamos colocar um caso aqui que é o seguinte. Vamos supor então, tá? Que você tenha lá, então, uma prova, né, um concurso, e esse concurso lá tem 6 matérias. Tá? Então a gente fez uma divisão aqui. É uma divisão básica, tá, gente? Aqui eu não estou determinando. Tem que ser assim, tem que ser 4 tempos de português no dia, 4 tempos de matemática. Não. Isso vai dentro da sua disponibilidade. Tá? Então tem gente, por exemplo, assim, não consigo ficar 3 horas, 2 horas, 3 horas numa só matéria. Então o que você pode fazer? Em vez de colocar aqui português em toda manhã, você pode começar às 7 horas e terminar meio-dia.
Se você não consegue fazer isso, o que você pode fazer? Coloca português e depois você coloca aqui, ó, matéria 2 aqui, ó. E aí você vai ajustando aqui, ó. Você vai colocando esses tempos aí. Mas o que importa é que você tem que determinar que matéria, que hora e que dia você vai estudar. Você não pode deixar para o dia que for estudar, pensar que matéria vai ser. Porque aí você se descontrola. Tem que haver um planejamento e um registro disso. Tá legal? E essa planilha aqui vai ajudar você, tá? Beleza, então? Então, aqui, de maneira geral, vamos colocar assim, tá? De maneira geral, a gente então vai ser... Você vai pensar que o ciclo vai ser isso aqui, ó. Você iniciou segunda-feira estudando português, tá? Você passou pela matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, matéria 6. Você volta ao português, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, matéria 6. Opa, a sexta-feira é o momento de você revisar. Está vendo? A sexta-feira é o momento que você vai revisar. Então, a gente diz que esse estudo aqui, durante a semana, é um estudo por progressão. O que é o estudo por progressão? Você vai progredindo no conhecimento. Você vai atingindo aqueles assuntos novos, vai estudando, você vai pegar o PDF, vai ler, vai assistir a videoaula, é o conhecimento novo, vai praticar com as questões, sem problema algum, tá legal? Então você vai progredindo no conhecimento. Só que é o seguinte, a gente sempre fala que tem que revisar e tem que manter uma regularidade na revisão, justamente para que você não tenha que pensar que tem que decorar durante a progressão. Porque tudo aquilo que a gente decora, a gente esquece. Então você tem que lembrar que você não pode, você não vai conseguir estudar uma matéria, entendi legal e tal, nunca mais voltar àquele ponto. Tem que voltar. Tem que treinar de novo, tem que revisar. Por quê? Aí você entra na revisão, que a gente chama aqui de consolidação. Tá legal? Você vai consolidar o que você está estudando por meio da revisão. Então eu falo aqui para você separar ali um tempo, né, um dia, por exemplo, eu coloquei aqui. Quem tem todo o horário disponível, aterror no estudo de noite, não. Já tem os dias, o dia inteiro para poder estudar, ok, tudo bem. Então você vai adaptar da forma como você julgar interessante fazer. Terror, não consigo estudar pela manhã, tudo bem, coloque de tarde e de noite. É você que vai distribuir esse tempo, é você que vai colocar isso aqui para realmente valer, ok? Tranquilo? E aí você coloca a sexta-feira para você fazer uma revisão. Então, se você tem 6 matérias, você vai dividir aqui na sexta-feira, colocando essas matérias para revisar, correto? Então, vamos supor, você estudou 6 horas, né, durante a semana de português, coloca uma horinha para você revisar, tudo bem? Então, só para você pensar que num estudo de progressão, é sempre bom você ter um caderno ali, ó. Dia 28, segunda-feira, pela manhã, comecei português, dei sequência aqui no português. Então, peguei um caderno de anotação. Comecei na página 27 da aula 3 e cheguei até a página 72. Ok. Aí você anotou, porque no próximo encontro que você tiver com língua portuguesa, você vai dar sequência. Não consegui terminar aquele PDF, caramba, são 92 páginas, eu parei na 72. Opa, vou para 73 e vou dar prosseguimento. De forma que, ao longo do estudo com o PDF, ou você acompanhando pelos slides da videoaula, você vai grifando o que é mais importante. Aquilo que eu fui ali colocando entonação mais forte, ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Você vai lendo o material em PDF, você vai grifando, grifa aqui, grifa ali e tal. Por quê? Na sexta-feira, quando você estiver com a revisão, o que você vai fazer? Você vai bater, tem lá, 2 tempos, por exemplo, aqui para português. Ou um tempo só, não tem problema não. Eu vou bater o olho naquilo que eu marquei como mais importante, imagem, você captou essa imagem, a memória fotográfica, captou aquela imagem, beleza, e parte para as questões. Então eu posso fazer as mesmas questões que eu havia feito? Pode, tudo bem, não tem problema não. Mas o que a gente recomenda sempre é que você, ainda mais agora, que a gente tem muitas e muitas questões comentadas. Então você consegue fazer ao longo da semana, você faz lá, escolhe lá, por exemplo, 30 questões, 40 questões, e pode finalizar aquela quantidade de questões aqui na aula de revisão, não tem nenhum problema, tá legal? Então você pode refazer as questões ou fazer mais questões sobre o mesmo assunto,
sem problema algum, tá legal? Então, assim você fecha o ciclo, tá legal? É esta a ideia, então, lembrando o que vem a ser progressão e o que vem a ser consolidação, tá legal? Então, esta é a ideia, né, de você fazer essa revisão aqui no dia da consolidação. Terror, eu gosto de finalizar no sábado, pode ser no sábado? Pode, mas como a gente tem aqui todo o tempo disponível, você chegou a 64 horas de estudo nessa semana. Então a gente entende que não há necessidade de você comprometer o sábado ou domingo. Então você usa esse tempo aqui para a família, efetivamente. Tá legal? Ou de repente, você tem isso aqui de sobra, olha. Então é o Coringa, né? Então você na segunda-feira não conseguiu estudar, usa o sábado pela manhã para poder estudar. A quarta-feira não conseguiu estudar à tarde, usa ou o sábado à tarde ou o domingo pela manhã. Você não vai estudar domingo de tarde, domingo à noite, esteja com a família. Sábado à noite, esteja com a família, isso é importante. Tá? Beleza, então olha só, com esse tempo aqui, né, com esse conteúdo aqui, você tem 64 horas, né, de estudo. Terror, mas eu não consigo estudar tanto assim. Cara, aí você vai delimitando. Tá? Eu sempre também julgo ser importante que você tenha um momento para uma atividade física. Então, de repente, aqui, ó, de 7 às 8, você tira esse tempo aqui, tá? Para você realizar atividade física, uma caminhada, natação, ciclismo, o que for, né? Você também fazer lá uma musculação e tal, é sempre importante. Por quê? Isso, cara, deixa você com autoestima elevada, né? Isso te dá motivação. Então você chega, poxa, dever cumprido, que maravilha. E também pode ser à noite, né? Então você também pode deixar o tempo da noite para você malhar e tal, ficar bem, tá? Então quem tem o tempo todo disponível, poxa, essa é uma ótima, tranquilo, beleza? Mas é lógico, né? Nós temos o caso 2. Aquela pessoa que trabalha ou também estuda, está fazendo faculdade e tal, e aí você tem um tempo comprometido. Eu coloquei aqui a manhã e a tarde porque é o normal, né? É o normal de a pessoa estar trabalhando, e aí 70% mais ou menos do nosso grupo aqui, né, estão trabalhando. Então, é normal isso acontecer. E aí, graças a Deus, né, que isso acontece, que ótimo, está com trabalho, que bom. E aí você vai usar o quê? É o tempo da noite, né? Então, esse tempo da noite você vai fazer a distribuição equitativa, né? O tempo que você tem, a janela de estudo que você tem, você vai distribuir os tempos ali, tá legal? Basicamente é isso. Ok. E aí você planeja. Ó, Terror, por exemplo, tem 6 matérias, 5 matérias, 4 matérias, eu distribuo aqui, ó. Então, matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, tá? E aí, poxa, eu tenho 6 matérias. Ó, a matéria 6 aqui, matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5. Acaba usando um pouquinho aqui a tarde do domingo, mas é algo que tem necessidade, né? Há uma necessidade de se fazer isso, ok? E aí, você vai observar assim, poxa, Terror, mas olha só, para eu completar um ciclo de 6 matérias, cara, eu vou ter dificuldade para encontrar um momento para a revisão. Eu vou fazer aqui só progressão, Terror? Cara, isso aí realmente assim, fica complicado mesmo, né? De que é interessante você ter mais tempo para progressão, né? E aí, o que a gente sempre recomenda é o seguinte, eu sempre falo com alguns alunos, cara, às vezes no seu trabalho vai ter um momento de escape, assim, sabe? Em algum momento de escape você fazer revisão. Não teve condição de fazer isso em determinado momento e tal, e a maioria, né, não vai ter condição de fazer isso. Você então, por exemplo, pode pegar o finalzinho da tarde do domingo para bater uma revisão, né? Isso pode acontecer. Ou até mesmo que você, por exemplo, faça isso cíclico, o que acaba ficando ruim para o controle, tá? Mas, por exemplo, você tem aqui esse primeiro dia, e aí você fala, pô, eu estudei a semana inteira, vou usar a segunda-feira para fazer de revisão. Você pega a segunda-feira à noite para poder revisar o que você estudou anteriormente. Aí o seu próximo ciclo vai começar na terça-feira. Aí o que vai acontecer? Você tem que ter um controle muito ferrenho disso para você não se perder, né? Porque aí o dia da revisão vai ser segunda, depois terça, depois quarta, depois quinta, depois sexta, depois sábado, depois domingo. Então você tem que ter um controle muito ferrenho para você não se perder. Mas é uma forma de você revisar. Para você não perder a revisão, isso também faz efeito. Tá legal?
Bom, isso tudo que eu estou falando é para evitar que você estude no sábado à noite, né? No domingo à noite. Isso, de repente, em vésperas de prova, tipo assim, um mês antes da prova, um concurso realmente bem badalado e tal. Tudo bem, você estudar à noite, no sábado, no domingo e tal. Mas isso não pode ser uma frequência, né? Porque isso desgasta demais emocionalmente, né? Beleza, então aqui o que importa é registro. Você tem que registrar as tarefas, o dia, a hora e o que você está estudando. Então, deixar isso de uma forma concreta, planejada, organizada, isso auxilia bastante, né, na sua evolução de estudo. Tudo bem? Belezinha, então, show de bola. E aí, vamos falar alguns detalhes desse ciclo aqui, né? Então é muito importante que você estude por ciclo, pela programação, como a gente falou. Então esse ciclo é aquele momento em que você vai passar por todas as matérias daquele ciclo. E o que acontece? Terror, mas aí você está falando de um concurso com 6 matérias. O meu concurso tem 4 matérias. Opa, que ótimo, né? Que ótimo. Você consegue, às vezes, passar 3 vezes pela matéria e ainda fazer revisão. Que ótimo, se tiver o tempo todo disponível. Se não tiver o tempo todo disponível, que é o ciclo 2 aqui que a gente mostrou aqui para você, né? Esse caso 2 aqui, você consegue passar pelo menos 2 vezes. Olha, maravilha, ainda dá tempo de revisar numa boa. Ainda dá tempo de ter mais tranquilidade no domingo, não é? Show de bola. Mas eu sei também que às vezes você tem lá um ciclo de estudo, você vai fazer um estudo de, poxa, tem lá 15 matérias, 18 matérias. Eita, como é que vai fazer? E aí você tem que ter prioridades, porque você não vai conseguir passar num ciclo só, passar por todas as matérias. Você tem 2 saídas desse ponto, que é o quê? E aí a gente sempre testa com os alunos, sempre observa, né, os retornos dos alunos e tal. Então, há alunos que fazem o seguinte, olha, eu estou começando agora, estou começando agora, o meu concurso não tem edital ainda, há uma previsão daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano e tal. Então, esse é o ideal. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai escolher das matérias, você vai escolher, por exemplo, 6 e você vai começar a estudar por elas. Aí você vai por prioridades. Eu sempre indico pegar pelas básicas primeiro, porque as básicas você consegue dali, né, de repente pintou uma oportunidade de um outro concurso, pelo que você está estudando, você já consegue fazer, tá? Então, é interessante. Ou não, Terror, vou começar pelas específicas porque elas são muito pesadas. Ok, então eu boto matéria básica junto com algumas específicas. Tudo bem. De forma que escolhi 6 matérias. Dependendo do seu tempo disponível, 8 matérias, 7 matérias. Tudo bem. E aí, você vai progredindo, revisando. Uma hora, essa matéria acaba. Né? O estudo dela acaba. E aí você vai fazer o quê? Pega essa matéria e passa só para revisão. Você não deixa de ver aquela matéria. E aí, a progressão, você já busca uma outra matéria. Opa, vou buscar aqui, ó, a 9ª matéria, vou colocar aqui. Ou a 7ª matéria, vou colocar aqui. E aí você vai vencendo as disciplinas, as matérias, e vai buscando lá, né, lá na base, você vai buscando e vai colocando as demais matérias. Mas não deixe de colocar na revisão essas matérias que você já vinha estudando anteriormente. Você vai deixando ali para você sempre refazer questões, observar aquilo que você marcou e tudo mais, tá legal? Então essa é uma forma de você manter um ciclo só, tá? E aí você vai inserindo as matérias, ok. E também tem um outro ciclo que eu vejo alguns alunos fazendo, que é o seguinte, Terror, eu tenho lá, vamos supor lá, 12 matérias. Então eu tenho um ciclo para 6 matérias, um outro ciclo para outras 6 matérias. E eu faço um revezamento quinzenal. Isso tem que testar para verificar se você se adapta bem a isso, tá legal? Isso tem que testar, não tem jeito, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Esse aluno, então, ele pega um mês, tá? E neste mês ele estuda as 2 primeiras semanas, ele estuda um ciclo. As outras 2 últimas semanas, ele estuda outro ciclo. E ele vai fazendo esse revezamento. Tá? De forma que naquele mês ele passou algumas vezes pelas matérias. E ele mantém isso aceso, mantém aquele dia de revisão, vai batendo tudo e tal. Então dá, mas é natural que isso aconteça quando o concurso está longe, né? Aí você consegue sim fazer isso numa boa. Então essa é a ideia do ciclo da programação. Não tem uma coisa fechada. O que eu coloquei aqui para você, alguma coisa, pô, isso aqui vai encaixar melhor se eu fizer assim. Tudo bem, mas o que importa é que você planeje e cumpra. Isso é muito importante, tá?
Se descumpriu, aí ó, é importante que você cumpra, mas se você descumpriu algum tempo de estudo, pague com alguma hora livre. E pagar com alguma hora livre é bom, cara. Sabe por quê? Porque você valoriza cada vez mais o tempo que você tem. Porque você sabe, poxa, eu poderia estar descansando agora, mas eu descumpri ao longo da semana, agora eu tenho que pagar. Às vezes é uma situação de familiar e tudo mais que você não consegue cumprir. Tudo bem. Ali vazou, não tem jeito, faz parte. Parte para a próxima, vai para frente. Tá legal? Mas tente fazer isso. Se você descumpriu algum tempo, tente pagar com uma hora livre que você tenha. Tá legal? Isso ajuda bastante. A programação pode ser reajustada ao fim de cada ciclo. Então você fez uma programação e você colocou, por exemplo, direito administrativo à tarde numa terça-feira. Direito administrativo e constitucional numa tarde da terça-feira. Ok. Mas você percebeu que direito administrativo, essas duas matérias, à tarde elas não ficam bem. Não é legal. Então você prefere colocar raciocínio lógico à tarde. Mas não pare por ali. Por exemplo, você está estudando na segunda-feira, aí percebeu na terça que começou a estudar, não ficou legal e já quer mudar. Não. Você planejou? Cumpra. Aí no sábado, na hora depois que você terminar a revisão, aquela coisa toda, opa, eu vou mudar esse ciclo aqui, cara. Eu vou passar então raciocínio lógico para terça-feira e aí você faz os ajustes e aí você começa a outra semana com esse ajuste. Não faça ajuste no meio. Por que não? Porque a gente tem uma tendência de, a partir do momento que a gente mudou uma coisa, a gente passa a ser permissivo. A gente muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, muda uma coisa ali. Eu não gosto da voz do terror, eu não gosto de português. Aí sempre que tiver aula do português, do terror, eu vou acabar não estudando. É natural isso. Você vai começar a privilegiar as matérias de que você mais gosta. Isso é uma coisa natural. Por isso que tem que ter o ciclo, tem que ter o planejamento e não furar. Tem que estudar. Está ruim de estudar, raciocínio lógico, terça-feira à noite. Ali, cumpra isso e depois você reajusta. Mas não deixe de estudar aquilo que foi programado. Cumpra o que você planejou. Tá legal? Isso é importante. Planeje tempo para atividade física, tá? Então, dentro do ciclo, coloque lá atividade física, tá? Dentro da sua programação de estudo, porque você tem que pensar o seguinte, isso te traz saúde. Não é só para quem vai fazer um teste de aptidão física no concurso, não é nada disso não. É para oxigenar mesmo o cérebro. É para você se sentir bem para o estudo, tá? Atividade física é muito importante. A gente, quando está estudando, fica muito tempo sentado. Começa a dar dor nas costas, é um problema sério. Então é importante ter uma atividade física e isso realmente ajuda bastante. Tá legal? Show de bola! Planeje tempo ao final do ciclo para revisão. Lembra? Existe então a progressão e a consolidação, que é a revisão. Tem que haver essa revisão em cada ciclo. Tem que ter esse tempo disponível para isso, tá? Anote as aulas, temas que você já estudou na programação. O que eu sempre gostei de fazer, e eu gosto de ver isso dos alunos, tá? Então, tem uma parede assim, ó, limpinha, assim, para concurseiro, parede limpa, assim, é bom demais, sabe por quê? Porque você sai pregando um monte de coisa aqui. Conteúdo edital, você prega, fica maravilha. Eu sei que você, ao colocar isso daqui, o seu cônjuge, a mulher ou o marido, caraca, mas você pregou isso aqui e tal. Depois a gente vai, com o meu salário, eu vou limpar esse negócio bonitinho aqui, vou pintar tudo bonitinho. Lógico, estou brincando aqui em falar que você vai colocar na parede. Tudo bem que eu já coloquei, mas tudo bem, eu sei que é fogo mesmo, né? Mas você tem armários, você tem o seu guarda-roupa, você pode colocar do lado de fora do guarda-roupa, pode colocar do lado de dentro do guarda-roupa, de forma que você bata o olho e você visualize isso, concretize isso. Ou então não, terror. Cara, aqui em casa eu vou ter muito problema de fizer isso. Ok, seu caderno. Tem um caderno com a programação. É muito bom quando a gente faz isso, cara. Cara, a aula 1 falou sobre acentuação gráfica, está aqui previsto. Vamos lá? Risquei. Acabou. Acentuação gráfica, venci. Opa, ortografia, venci. Colocação pronominal, venci. E aí você vai grifando, concretizando o que você já estudou. Dessa forma você consegue perceber a sua progressão, o seu rendimento no estudo, ok? Isso psicologicamente auxilia muito, porque você concretiza aquilo que você está fazendo. Às vezes a gente não tem a dimensão do que a gente já estudou. Isso fica muito ruim porque a gente fica perdido. Então você colocando isso, realmente concretizando,
ajuda muito. Então é sempre bom anotar essa programação e ajustar direitinho. E aqui é o seguinte, cara, eu falei assim no início, né, sobre você estudar em vídeo, estudar em PDF, né? Então, tem aluno que fala assim, professor, PDF ou videoaula? O que é melhor? Isso aí vai muito da adaptação sua. As características, né? Vamos lá. Quando o aluno tem muita dificuldade ou na matéria ou num determinado assunto, eu indico o vídeo. Tá? Porque é uma aula mais dinâmica, né? Então ela é mais relaxada também e tal. Então o aluno acaba aprendendo tranquilo. Agora, se de repente está com pouco tempo, né, e você precisa agilizar um pouco, então eu já indico o PDF. Então, o estudo ele rende mais, você consegue acelerar um pouco mais quando você estuda pelo PDF. Na videoaula, a aula ela é um pouco mais lenta, mas você também pode observar que quando você tem alguma dificuldade, a videoaula ajuda bastante. Tá? Então, você vai escolher na realidade. O que importa é o seguinte, não misture os dois. Cada um é um meio didático diferente. O que você pode fazer é escolher o PDF, estuda pelo PDF, pode revisar com o material da videoaula, tá legal? Estudou pela videoaula, pode revisar pelo material do PDF, pode revisar assim, sem problema nenhum, tá legal? Então o que importa aqui é que você não use simultaneamente os materiais, cada um a seu momento. Isso vai ajudar bastante, tá? É basicamente isso que eu falei aqui no 7 e 8. Passe para outra aula, mesmo se não atingir um bom aproveitamento nas questões. Por quê? Porque você vai revisar, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, poxa, isso daqui eu não consegui pegar legal e tal. Tá, deixa anotado aqui, no meu caderno aqui, ó, né, de anotação, ó, tive dificuldade com esse material da página tal, da aula tal. Ou na aula, no vídeo tal, né, com material tal. Tive dificuldade na revisão, você bate o olho naquilo ali, bate o olho naquilo ali. Ah, não consegui? Já anota que na próxima revisão você vai começar por ali. E aí você volta ali e vai pegando, tá? Então, fazer isso ajuda bastante, tá? Passe para outra aula, mesmo se não atingir aproveitamento das questões. Por quê? Tem muito aluno que ele para num determinado assunto, né? E aí entra o preciosismo. Ele para num determinado assunto e não evolui. Então tem que tomar cuidado. Isso acaba piorando bastante o rendimento dele, ele começa a dar relevância para outras matérias e fica deixando essa outra de lado. Então não pode, tá? Então mesmo que você não tenha entendido legal, então vai para frente. Depois anota, depois você volta com calma, tá legal? Beleza? Não marque. Aí é o seguinte, tem esse aqui para quem for imprimir as questões e tal, tá? O material, as questões, tá? Então o que acontece muito assim, que o aluno gosta de sentir, às vezes, é natural isso acontecer, a pessoa quer sentir o cheiro ali do papel que foi impresso, aquela coisa toda ali, fazer questão, porque na prova vai ser assim, vai ser um papel, você vai escrever no papel ali e tal. Então, muita gente gosta de imprimir. Ok, imprimiu. Aí o que você vai fazer? Você pode grifar uma coisa aqui, outra coisa ali, tranquilo, mas tem um caderno para você anotar o gabarito e tal. Não anote, não marque a alternativa correta lá no papel. Por quê? Porque você vai refazer aquelas questões. Senão você perde. Concorda comigo? Aí você vai ter que imprimir tudo de novo. Você imagina o gasto desnecessário. Então, é o que eu coloco aqui para você. Então, não marque nada nas questões. Você fará essas questões novamente. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Uma economia mesmo. Né? E tem um caderno de questões no qual você anota a porcentagem de aproveitamento. Cara, tudo. Eu até deixei de colocar aqui uma coisa que é importante também. Vai fazer bateria de questões, ó, escolhi aqui 30 questões que eu tenho que fazer e tal. Marca o tempo, anota no seu caderno o dia, o tempo que você executou, qual é o assunto direitinho, coloca lá, coloca o seu gabarito, depois você vai conferindo. Então, aí, ao fim de tudo, percebe, poxa, errei esta e esta. Verifica lá meu comentário, observei, tranquilo, motivo e tal. Aí você vai colocar porcentagem de 30 questões, errei 5. Qual é a porcentagem de aproveitamento? Ah, então das 25 ali, qual é a porcentagem? Anota. Porque você vai passar pelas questões novamente, né, no seu ciclo de estudo, na revisão e tal, lembra? E aí você vai fazer essas questões novamente. E aí você percebe, opa, no dia 23 de março, eu fiz essas questões aqui e tive um aproveitamento de 78%. Agora, eu estou fazendo as questões novamente, já estou com 92%. Que ótimo. Ah, Teor, mas eu me lembrei muito das questões. Eu me lembrei das questões. Não tem problema. Que ótimo que você se lembrou.
Que bom, né? Parabéns, isso é ótimo, tá? Então não é nenhum problema você se lembrar de uma questão e marcar o gabarito. Você está consciente disso, tá? Isso é ótimo sim. Beleza? Então, aqui, meus amigos, é uma noção sobre o ciclo de estudos e você pode fazer algumas adaptações. Mas o que a gente vem colocando aqui, né, nessa sugestão de ciclo de estudos, é justamente para que você evite perder tempo, primeiramente, e evite não ter aquilo tudo que você vai fazer programado. Porque você acaba perdendo o controle. E quando a gente perde o controle, quando a gente não tem a concretude do que a gente está estudando, a tendência é a gente desanimar. E aí, começou a desanimar, aí piora tudo. Tá legal? Então, para se manter aceso, motivado, é muito importante que haja um planejamento, uma organização do seu estudo pelo ciclo de estudos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender essa ideia do ciclo. E qualquer coisa é só falar com a gente. O nosso WhatsApp está aqui abaixo, beleza? Um grande abraço, valeu!